O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Existe uma cobrança exagerada em cima do trabalho do Fernando Diniz. Sempre existiu isso. Mas nesse momento, Gabriel, tipo é inevitável tirar a cobrança. Mas não, se você chega na ponta como não é, o melhor time do Brasil e tal, a cobrança vai ser grande. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, o Palmeiras sofreu contra o Santos na Vila. No Clássico empatou. Sim. Mas é um trabalho que não tem mais o que falar, né? O Diniz não ganhou nada ainda, praticamente. Ganhou já o Carioca não. Não, sim. O Abel tá lá. Se o Abel só tivesse vencido o Paulista, não estaria nem aí, Mas existe uma cobrança exagerada em cima do trabalho do Fernando Diniz. Não vejo, não. E hoje... Já foi assim. Hoje é tempestade de copo d'água, cara. Total... Quer ver? Fluminense, não jogou tão... Tá vendo essa tempestade de copo d'água? Total. A torcida não. Quem não torce... Alguns torcedores também. Quem não torce pelo Fluminense... A gente aqui tá falando que esse jogo é descartável há muito tempo. Não, a gente aqui não. Mas tem muita gente falando, pô, o Fluminense não tá mais... Cara, vamos analisar friamente. Agora uma coisa, o Fluminense tem sofrido com perdas de jogadores. E essas perdas vão influenciar naquele jeito de jogar. Se você não tem o Marcelo e o Ganso, por exemplo, e o Alexander, não dá pra jogar igual. Desculpa, não dá. Aí é do jogo. Cara, mas no Fluminense, elenco, essa parada que eu falo na narração, eu gosto de falar, porque é verdade na maior parte da temporada. Turnê tricolor. Fluminense é show todo jogo. Sim. Você não pode cobrar de um time show todo jogo, pô. Você tá ajudando nisso. Não. Eu falo isso porque na grande maioria é show mesmo. Então é um time acima, pô. Sim, então. Então, assim, agora... Flamengo de Jesus não podia jogar. Não é show. Você quer ver? O Fluminense não perdeu pro Flamengo, cara. Sim. Se empatou com o Fla-Flu, pô. Aí jogou... jogou mal contra o Cuiabá. Venceu por 2-0. Ganhou. E assim, aquele jogo que... Como a gente disse do Botafogo, você pode relaxar. É o Cuiabá pela frente, tinha o Fla-Flu depois. Pô, fez 2-0 ali, aí pisando com o Botafogo foi... Não, contra o Botafogo, o Fluminense jogou pior que o Botafogo. Mas tem que lembrar que o Fluminense enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro, na casa do líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu 1-0. O Botafogo venceu jogando melhor. Um clássico. Tá, sim, mas normal. Não, no caso desse... Perdeu pro The Strongest, no caso desse... todo reserva. Era só o Fábio de titular. Todo reserva. Sim. Na altitude, com essa situação que a gente acabou de falar aqui. E o Fluminense está virtualmente classificado já, e com uma vitória lá no Maracanã contra o Sport Cristal, 1-0. Não, eu acho que no caso... passa primeiro. No caso do clássico, de ninguém. Eu acho que independentemente de ser no Newton Santos contra o Botafogo, o Fluminense poderia e deveria apresentar mais. Mas você acha um absurdo o Botafogo jogar melhor? Não acho absurdo. Não acho absurdo. Não tô falando aqui que eu acho absurdo. Agora, eu acho que o Fluminense mas pro time poderia... que, teoricamente, pratica o melhor futebol do Brasil... Poderia e deveria... Não é hoje? Não, mas não foi o jogo pau a pau. O Fluminense não conseguiu jogar, né? O Botafogo jogou muito mais. Jogou melhor. Mas assim... Dominou o Fluminense. Só me refere a memória. O Fluminense no Maracanã, o Fluminense joga melhor. Não, pode ser. Isso tudo pode acontecer. Eu digo que o Fluminense poderia e deveria apresentar um futebol melhor diante do Botafogo. E nessa esteira aí tem o jogo do Fortaleza também, né? Nessa sequência. Não, lá pra trás. Mas... Não era sequência. Foi antes do Cuiabá, não foi? Antes do Fla-Flu, né? Antes do Fla-Flu, no final de semana anterior. Antes do Cuiabá. Não, volta mais aí. Não, foi no dia 29 de abril. Foi no dia do meu aniversário, dia do Fortaleza. Já tem tempo já. O jogo do Fortaleza é fora da curva. Mês. E também com desfalques fora de casa, contra o Fortaleza, que é um bom time, assim. Cara, o Fluminense, assim, eu adoro falar isso. O Fluminense vai dar turnê, show, todos os jogos. Mas o Fluminense só não está dando show nesse recorte, onde não precisa dar show. Mas você dar show agora? Não. O Fluminense tá lá, não, mas ninguém, é o terceiro colocado brasileiro, não é isso? Ele quer ser o primeiro? Não joga pra ser primeiro? Sim, mas então ele tem que buscar. Tem que ganhar os jogos pra ser primeiro. Campeonato Brasileiro. Eu entendo na Libertadores. Eu entendo na Libertadores. Virtualmente classificado no grupo que tem o River Plate. Libertadores já goleou o River Plate. Com uma vitória no Maracanã, não depende de ninguém pra ser primeiro colocado do gruro. Vai ser primeiro colocado do grupo. Libertadores tá muito administrável. A situação da Libertadores é outra. Brasileiro é vencedor do jogo, amigo. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Tá 5 pontos do Botafogo hoje. Não é legal. Não é legal? Não é legal. Pô, então tá buscando não tem ninguém legal, só quem é legal é o Botafogo e Palmeiras. Não é legal. Você tá ficando a 5 pontos de um time que tá liderando. Você ele vai estar no bolo, tá distanciando. Ele tá no bolo de lutar pelo título. Olha quantas vitórias o Botafogo já tem. 6. O Fluminense tem 4. 2
5 pontos atrás e 2 vitórias atrás. Isso é ruim. É lógico que é ruim. Não acho ruim, não. Eu acho que pelo. Eu acho quem que, pensa em ser eu campeão, acho que ruim, pela não. régua que o Fluminense ruim. colocou. O próprio Fluminense colocou. O próprio Fluminense Fluminense Não acho favorito é o ruim, não. título, Então, né? eu acho que. Isso é ruim. Eu acho que pelo Fluminense, a régua. Não, aí... Então, Se o Botafogo vai descer, é outra coisa. Não sei se o Botafogo vai descer. Se não descer... Não, o Botafogo disputa um campeonato mais... Das 3 frentes, um dos campeonatos que o Botafogo Sim, disputa sim. é muito mais fácil Sim. que o campeonato que o Fluminense disputa. Sim. O Botafogo disputa a Sul-Americana hoje Mais, e o Fluminense é Libertadores. Beleza. O Fluminense, cara, ele é o 3º colocado. Ele só está pior no campeonato do que o Botafogo e o Palmeiras. Tá, mas ele não quer ser campeão Tá brasileiro? bom, mas os 3 vão Se estar ele pelo ficar pior título. do que os dois, ele é 3º colocado e ele não é campeão. Tudo bem, mas isso, como você disse, do Botafogo, isso na última rodada da competição. Sim, mas o Botafogo é o líder. Não, ele é o líder, mas o Ele é o Fluminense... líder, tá defendendo a liderança. O Fluminense tá Quem tá lutando atrás do pelo Botafogo título, cara. tem que correr pra jogar e ganhar e tem que Óbvio. ficar puto com o tropeço. Tem que Não, eu ficar. não acho, cara. Tem Eu que acho que, ficar. eu Não, acho mas que o brasileiro tem. tempestade em copo d'água, não há como cobrar show todo jogo, porque ninguém cobra show tô de time cobrando nenhum show. todo Quem jogo. fala de show é você, eu não Ninguém cobro cobra show. de time nenhum show Tem que de jogar, time nenhum. tem que ganhar os jogos. Se eu você acho que- analisar o recorte hoje, o Fluminense, ele tá, por exemplo, muito melhor que o Flamengo. não, sim, O Flamengo não é nem mas- assunto. Não, mas isso que eu tô falando, mas muito à frente. Quando o Flamengo muito chegar assim. lá no G4, tiver aí, a gente vai começar a falar, ó, É. tem que encostar. Agora, por enquanto, tá nem lá dentro. Então, É, e tá sofrendo na Libertadores. Sim, claro. Mas Campanha vergonhosa até agora. Não, na a gente Libertadores. vai chegar nesse assunto. Agora, em relação ao Fluminense, rendimento, não tô falando nem dos resultados. Rendimento, o Fluminense tá abaixo do que estava há um mês. eu Não, acho mas que vamos- a justificativa Não, é que de novo, tem perdido jogadores. Quando estava acima há um mês atrás, a gente falava sobre como o Fluminense estava jogando o melhor futebol do Brasil, como o Fluminense estava trucidando os adversários, não deixando os adversários jogar contra o Vasco, por exemplo. Por exemplo, o jogo do Fluminense contra o Vasco sequer conseguiu jogar, coisa que conseguiu jogar contra o São Paulo. Tomou de 4-2, mas conseguiu jogar. Conseguiu Contra o jogar. Palmeiras. Conseguiu jogar. O Vasco quase vence o Palmeiras. Isso aí, não conseguiu jogar contra o Fluminense. Sim. O Fluminense estava no estágio acima. Eu acho que essa sequência de Cuiabá, que embora tenha conseguido o resultado, não foi uma grande partida. Que a gente também tem que ponderar, porque quando perde e jogando bem, a gente pondera. Fla-Flu 0x0. Então, não jogando bem. Jogador a menos no segundo tempo inteiro. Não jogando bem. Sim. Não jogando bem. Principalmente no primeiro tempo. Eu não vou nem colocar o jogo contra o The Strongest. Não pode. Esse jogo era descartável, a gente falou aqui. Porque o Fluminense trocou o time todo Trocou e tal. não sei todo o quê. mundo. Então, assim, no recorte mais atual, eu acho E que o Fluminense... mesmo o Botafogo jogando melhor que o Fluminense, foi 1x0 o jogo, assim, um jogo disputado. Sim, gol mas o foi Fluminense- saindo mas o Botafogo jogada dominou- aérea, tudo mais. Mas o Botafogo assim, dominou muito... Foi um pau a pau. Mas o Botafogo jogou melhor. Mas eu acho, por exemplo, o Botafogo poderia ter feito 2-0. Tranquilamente. Poderia, mas poderia. O Fluminense não... o Botafogo poderia ter feito 2-0 e eu não acho que o Fluminense poderia ter empatado. Pelo que produziu. Sim, não, o Cano deu um chute no gol. É, por exemplo.